Então, boa tarde novamente. Vamos começar. Quero agradecer todos os participantes, cumprimentar todos os prefeitos, em nome do meu vice-presidente, prefeito Cunha, lá de Porteirão. Abraço, Cunha, grande parceiro aí, líder municipalista. Abraço a você, em nome de todos os prefeitos. Agradecer o doutor Alexandre Azevedo, ele que é mestre, professor, técnico judiciário, tribunal regional eleitoral. Agradecer a presença e vai estar com a gente aí numa série de 6 ciclos desse debate sobre as eleições de 2020. Tema que eu até abordei mais cedo aqui hoje, prefeito Cunha, com os outros prefeitos, vai tomar uma posição a respeito dessa tese que tem em Brasília. O movimento municipalista, historicamente, defendeu a unificação das eleições. Nós continuamos defendendo essa tese, mas somos radicalmente contrários à posição de estender ela para 15 de novembro ou de dezembro. Isso aí é prejudicar os mandatos, as pessoas fecharem as contas, os prefeitos têm que fazer o seu relatório patrimonial e financeiro, fechamento de contas, análise de contas dos candidatos. Então, nós somos a favor da unificação das eleições, mas adiar simplesmente para novembro ou dezembro, o movimento municipalista é contra. Quero agradecer o doutor Gilberto Gilbert, ele que é advogado eleitoral, especialista em direito administrativo, é da Ordem dos Advogados do Brasil, grande parceiro aqui da Federação Goiana de Municípios, que vem nos ajudar. E também o Arlan Ribeiro Dias, que é bacharel em Direito, economista, especialista em gestão governamental, auditoria, e vai ter uma fala um pouco também da questão contábil aí. Então, as pessoas que queiram formular, escrever para fazer pergunta, escreve no chat, aqui no chat, e deixa o nome, que depois o Pedro, nossa equipe via mail, vão inscrever vocês e colocar por ordem de chamada. Agradecer também ao nosso doutor Célio Sanches, ele que é o nosso jurídico aqui da Federação Goiana de Municípios, é advogado especialista em direito administrativo e eleitoral, e ele vai ser o nosso mediador desse debate. O doutor Alexandre vai fazer uma palestra no início e logo após abre as perguntas com a participação de todos. Então, quero agradecer a presença de todos os nossos convidados e passar a palavra ao doutor Célio Sanches, a partir de agora o debate, e eu vou pedir para me retirar, que eu tenho umas entrevistas fora das emissoras de rádio e TV. Um abraço a todos, um excelente seminário. Doutor Célio, o seu som está desligado. O microfone do doutor Célio está desligado. Alô? Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Haroldo Naves, prefeito de Campos Verdes, cumprimentar o nosso vice-presidente, prefeito de Porteirão, José de Souza Cunha, nosso amigo advogado eleitoral, doutor Gilberto Gilbert, Arlan Ribeiro Dias, cumprimentar o nosso professor, mestre, professor Alexandre Azevedo, né? Gostaria agora de uma rápida introdução, só para uma apresentação, pediria que fosse o mais breve possível, os companheiros doutor Gilberto e Arlan Ribeiro Dias. Passando primeiro a palavra para o doutor Gilberto Gilbert, advogado eleitoral. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estarmos nessa primeira webconferência aqui na FGM, uma iniciativa do nosso presidente Haroldo Naves, e ao cumprimentar o nosso presidente, eu cumprimento todos os prefeitos, autoridades públicas, gestores municipais, vereadores e advogados aqui presentes. O nosso palestrante, doutor Alexandre, meu grande amigo, advogado, doutor Célio Sanches, doutor Arlan, especialista em gestão governamental. Eu tenho a honra de ser o debatedor, um dos debatedores desta palestra. E tenho certeza que será uma palestra bastante profícua, onde serão abordados temas essenciais, 3 grandes temas para as eleições correntes. E, no decorrer, terei a satisfação também de participar dos debates. Muito obrigado, estamos aqui. Forte abraço. Arlan. Oi, boa tarde a todos. Está ouvindo? Ok. Pode falar, Arlan. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse grande evento.
Agradecer o presidente da federação pelo convite, né? E os demais membros, né, que vão fazer a palestra. E obrigado aí, doutor Célio, também pelo convite. E vamos estar aqui nesse debate e gostaria também de agradecer, né, aos prefeitos, né, que tiveram essa oportunidade também de participar. E gostaria de deixar aqui a minha contribuição, ok? Eu gostaria, antes de passar a palavra ao professor Alexandre, de cumprimentar o meu amigo, o prefeito da Garças, doutor José Elias. Agora, antes de passar a palavra, eu gostaria de pedir aos senhores para desligar o microfone. As perguntas serão no chat, né? E, por gentileza, colocar no chat o nome da pessoa e o nome do município também, por gentileza. Nesse momento, nosso professor Alexandre, mestre de direito eleitoral, a palavra é sua. Obrigado, doutor Célio Sanches. É um prazer estar aqui. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, gostaria, né, de cumprimentar a todos os presentes, nas pessoas, né, do doutor Haroldo Naves, presidente da Federação Goiana de Municípios, o doutor Cunha, né, vice-prefeito aqui da Federação. Doutor Cunha, nós temos laços de parentesco, né, um prazer reencontrá-lo aqui à distância. Cumprimentar também o doutor Gilberto, né, vai ser o nosso debatedor aqui, juntamente com o doutor Alain. E aí, estender o agradecimento a todos vocês que estão aqui participando desse debate, desse bate-papo sobre o direito eleitoral, uma situação, né, tanto quanto nova para todos nós, nova no sentido de que é algo que nós ainda não vivenciamos. E aí, talvez, né, alguns dizem que nós vamos ter que nos acostumarmos com isso mais algum tempo. Mas a tecnologia está aqui. Eu agradeço a Deus até pelo momento, né, que nós temos de uma possibilidade tecnológica que atrás, né, as pessoas não tinham. Bom, na palestra de hoje, inicialmente, nós vamos falar sobre as convenções partidárias, né, a escolha dos candidatos, o regime das cotas femininas, por exemplo, o registro de candidaturas e, mais ao fim, nós vamos falar sobre a campanha, né, de arrecadação prévia de recursos para a campanha eleitoral, né, uma campanha prévia para arrecadação de recursos a serem utilizados ali na eleição. E aí, como o doutor Célio Sanches já deixou claro aí para vocês, tem o chat, eu vou falando aqui, qualquer dúvida que for surgindo... Ô, Marcos, como é que tá? Bem, ontem no e-mail que eu te mandei, eu enviei a sugestão... Alguém está com o áudio aí ligado. Isso, desligou o áudio. Né? Vocês podem fazer uso do chat. À medida que eu vou falando, vocês podem utilizar o chat e colocarem as suas perguntas. E assim a gente vai participando, né, até um pouco mais, né, ter uma participação mais efetiva de todos vocês. Bom, inicialmente, né, as convenções partidárias elas estão marcadas para acontecerem nos dias 20 de junho até o dia 5 de agosto deste ano ainda. Então, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Né, dali os seus 15, 16 dias, né, de convenções. Isso é, de preparação para a convenção. Nós sabemos, né, que as convenções elas se destinam à escolha dos candidatos, mas não apenas isso, né, não apenas a escolha dos candidatos, mas também o regime de coligações. Isto é, o partido vai fazer coligação ou não? Qual o locus, qual o local adequado para se discutir isso? Exatamente nas convenções partidárias, né? Exatamente nesse momento de convenção partidária que é escolhido, que é decidido se vai haver ou não coligações. Além disso,
né, vai se escolher os candidatos. Quem serão os candidatos? Olha, às vezes as pessoas falam, nós vamos discutir, nós estamos escolhendo. O presidente do partido, né, fala, olha, eu quero que você seja o nosso candidato. Chega na pessoa e fala, olha, você, né, é brilhante e eu quero que você seja o nosso candidato a prefeito ou o nosso candidato a vereador. É isso aí, talvez, o presidente do partido escolha. Só que aí chega na convenção, a convenção ali, que é o local adequado para isso, os votantes, né, daquela convenção, os convencionais, eles dizem, olha, ao invés de nós lançarmos um candidato a prefeito, é melhor nós nos coligarmos a outro partido que vai ter um candidato mais forte e tal. E aí é decidido ali, na convenção, quem é o candidato a prefeito. Ao invés de ser um candidato próprio, escolher, formar uma coligação e apoiar o candidato a prefeito de outro partido. Isso pode acontecer? Pode. Ah, professor, mas e a palavra empenhada? Veja, a palavra do presidente é apenas uma promessa, né, Célio Santos, né, doutor Gilberto? Às vezes promete, mas na hora lá eles falam, olha, os convencionais que decidem. Olha, realmente você é uma boa pessoa, você tem um projeto muito bom, só que você está dando 1% de voto. O outro lá está dando 50%. O que nós queremos está dando ali os 40%. Nós temos que ir para ganhar. Né? E nós queremos fazer a oposição ao atual, ou nós queremos que o atual seja eleito. Né? Então, nessa convenção é que vai decidir essas situações todas. Então, veja, na convenção vai se escolher os candidatos e se vai ter ou não coligação. Tá? Além disso, é na convenção também, né, que se decide a numeração dos candidatos. Na verdade, vocês sabem bem disso, né? Quando já tem acordo, a numeração já está pronta, né? Já vai tudo acertado, não tem, se o partido ele está afinado, né? Quando eu digo que o partido está afinado, as decisões políticas já foram tomadas antes. Então, se leva para a convenção só as decisões que já foram tomadas, apenas para que haja um referendo, né, por parte dos convencionais, certo? Então, né, essa introdução das convenções, dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, e vai ser, né, utilizado para a escolha dos candidatos e também para definir ali as coligações, né, a serem adotadas. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês podem olhar aí, né, a tela está aparecendo para vocês aqui o primeiro slide nosso, a primeira lâmina, né, exatamente daquilo que eu já falei para vocês, a convenção acontecendo do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, a escolha dos candidatos, definição das coligações, e aí nós temos uma situação, né, inovadora nisso aqui, é o seguinte, quais são as normas, quais são as regras, né, para realizar a convenção, para escolher os candidatos, para definir as coligações? É o estatuto partidário. Tá? A norma primeira que nós vamos olhar, exatamente o estatuto. O que o estatuto diz com relação à votação, quem pode votar, quem não pode votar. Tá? Então, eu tenho que conhecer o estatuto do partido, até para fazer a convocação para a convenção. Né? Tem estatuto que fala, olha, 10 dias, 5 dias. Né? Às vezes, a dificuldade agora vai ser da publicação, né, e como dar publicidade a essa convenção, né, como que essa convenção vai acontecer. Bom, feita a convenção, nós vamos ter agora a ata da convenção. Feita ali a convenção, né, nós vamos ter a ata da convenção. Quem vai lavrar a ata dessa convenção? Ora, a convenção vai ter ali o presidente, é o presidente do partido, vai ter o secretário do partido ali junto, compondo a mesa, além de demais autoridades. Né? Geralmente chama até se não tem briga, chama-se até o candidato, né? O pretenso candidato a prefeito, para ele fazer sua apresentação, e também está
ali na mesa, compondo a mesa dirigente dos trabalhos. E, ao final, a ata é feita exatamente pelo secretário, né? E não precisa fazer uma grande coisa, não, gente. A ata, identificando que o partido se reuniu, aonde o partido se reuniu, o dia que o partido se reuniu, a hora de início, né, da sessão e a minuta, né, o resumo das principais decisões que foram tomadas, não é, naquela convenção, naquela reunião, né? E é simples. Quem foi escolhido para ser o presidente, se foi, desculpa, o prefeito, se vai fazer coligação, com quais partidos vai se fazer coligação, quais os candidatos a vereador foram escolhidos, e nessa hora, quais os candidatos a vereador? Elenca todos os candidatos a governador, elenca, desculpa, a vereadores, né? Elenca todos os candidatos a vereadores, colocou todos eles, com nome e o número que eles vão disputar, o nome e o número que eles vão disputar ali na eleição, tá certo? Coloca isso aí, terminou a ata, né? Terminou a ata, faz-se colhe-se, melhor dizendo, a assinatura de todas as pessoas presentes à sessão, né, aquela deliberação, principalmente, né, dos candidatos, tá? Principalmente dos candidatos. E por que eu digo isso? Porque é muito comum, gente, que se chegue lá na frente, a pessoa fala, olha, me escolheram, mas eu não estava sequer, eu estava naquela convenção. Colocaram meu nome aí, mas eu não dei autorização. Então, pegue o nome da pessoa, né, dos candidatos, principalmente das candidatas femininas, tá? Principalmente das candidaturas de mulheres, para que lá na frente não venha falar ou se alegar algum tipo de fraude. Né? Falar, não, teve fraude porque colocou o meu nome, mas eu não facultei, eu não permiti que fosse registrado o meu nome. Tá? Por isso é importante, né, colocar ali o nome de todos os participantes, de todos os candidatos, com o nome de candidatura deles, e ao final colher as assinaturas, não é, desses candidatos. Tá? Pega a assinatura de todos eles ali. Esta ata, ela precisa ser encaminhada à Justiça Eleitoral no dia seguinte à convenção. A lei eleitoral fala, né, que tinha que publicar em até 24 horas. Né? Tinha que publicar em até 24 horas, né, essa ata. Tá? A legislação agora falou o seguinte, olha, a legislação não, a resolução do TSE é para facilitar, até ficar mais barato, para publicar. Muitos até perguntavam, professor, aonde que a gente vai publicar isso? Né, tem horário, às vezes a gente faz a convenção à noite, e aí até fazer a ata, encaminhar para um jornal, o jornal já fechou tudo ali, como que a gente faz? Olha, é bem simples, né? É bem simples. Hoje ficou bem simples, né? É só publicar no Candex, né? Encaminha até o dia seguinte no Candex, publicando a ata daquela convenção, ok? Gente, eu estou aqui falando, se tiver dúvidas, né? Só mandar no chat que eu terei o maior prazer em responder, né, para vocês, tá certo? Com relação a essa primeira lâmina, né? Tem alguém falando que até a minha câmera também está desligada. Olha, eu estou aparecendo aqui, minha câmera está ok. Mara, a minha câmera está ok aqui. Alguém puder ajudar, a gente vê. Deixa eu ver aqui, até aqui. Agora, nesse momento, né, que nós estamos... o pessoal já vai ajudar vocês. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, né, ótimo. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e tudo, como o doutor Haroldo, né, nosso presidente, falou até há pouco tempo, logo no início da fala dele, sobre essas possibilidades de adiar
a eleição? Evidente, né? Se houver alguma deliberação para se adiar a eleição, vamos imaginar que vai ter essa deliberação, né, para o adiamento da eleição, aí nós vamos ter, né, evidente, a mudança das datas, né, para a realização da convenção, né? Exatamente, se tiver alteração das datas de realização da convenção, nós vamos ter, por óbvio, né, uma mudança nas datas de realização da convenção, tá bom? Por hora, o que eu posso dizer para vocês é que a convenção agora está marcada para o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, ela deve ser feita neste interstício, tá bom? Doutor Gilberto, tem alguma pergunta, doutor? E aí, o senhor levantou a mão? Professor, tenho sim. Bom, em relação, um tema que hoje está em bastante discussão entre os candidatos, partidos políticos, entre os gestores que almejam uma candidatura, sobretudo a questão dessa convenção ter a possibilidade de ser realizada por videoconferência. Nós estamos diante de uma pandemia, como você muito bem colocou, como o presidente da FGN colocou, e até o momento nos parece que ainda não há nenhuma, como de fato não há nenhum posicionamento do TCE acerca desta possibilidade. O que o senhor, como um serventuário do TRE e um estudioso do direito eleitoral e uma pessoa sempre tão bem informada, tem ouvido dizer a respeito disso? Bom, obrigado pela pergunta, doutor Gilberto. Olha, com relação a isso, nós temos a seguinte situação, né? Vou imaginar 3 cenários possíveis. Realização da eleição no dia 4 de outubro, não adiou nada. Dia 4 de outubro nós vamos ter eleição. Né? Um adiamento ainda este ano, que é uma outra possibilidade, fazendo a eleição, doutor Gilberto, ali no dia, acho que no dia 6, se não me engano, uma das propostas, dia 6 de dezembro, primeiro turno, ou segundo turno, né? Enfim, algumas conversas. Primeiro turno no dia 15 de novembro, segundo turno no dia 6 de dezembro. Algo nesse sentido. O que eu posso verificar aqui é que nós vamos ter eleição neste ano. Seja no dia 4, dia 4 de outubro, que já está marcado, seja no final de novembro, início de dezembro. Né? Neste ano nós vamos ter. E a realização e a posse, né, dos eleitos, no dia, se for o caso de prefeito, no dia 1º, né, de janeiro de 2020. É isso aí que nós temos visto a Justiça Eleitoral trabalhar e as outras pessoas, os outros envolvidos também trabalhar. Inclusive, né, o deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele é terminantemente contra adiar a realização da posse, prorrogar a posse. Ele fala, podemos até adiar as eleições, mas a posse dos eleitos jamais. Né? Embora tenhamos alguns projetos de emenda constitucional, eu creio que vai barrar exatamente lá no presidente Rodrigo Maia. Exatamente por quê? Porque ele tem, nós todos conhecemos o funcionamento do legislativo, né? O poder legislativo, o presidente tem a autonomia, né, de falar, olha, eu não vou colocar esse projeto na pauta, e acabou. Não importa quantas assinaturas tenham, ele é o dono da pauta. Né? Então, por isso eu creio que a realização da convenção e da eleição vai permanecer inalterada. Uma possibilidade, doutor Gilberto, é a realização da convenção por videoconferência. Né? Existe uma consulta formulada ao Tribunal Superior Eleitoral para que a convenção seja feita por videoconferência, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Mas como que a gente vai provar a regularidade da convenção? Gente, no Zoom ou na plataforma Team, né? Inclusive que é gratuita, viu, doutores? Ela é gratuita, pode gravar. Então a pessoa vai lá e grava a reunião e aí tem a reunião para provar. Aliás, doutores, essa gravação vai ter uma prova
muito mais valiosa, por assim dizer, do que a ata da convenção, convenhamos. Né? Na ata ali, depois a gente coloca, a pessoa escreve, até mesmo os divergentes, né, colocam coisas, acrescentam coisas. Na Justiça Eleitoral, volta e meia, nós somos demandados até para verificar a regularidade das convenções, né? Até mesmo a regularidade dessas convenções, né, partidárias, certo? A pergunta aqui, então, só para esclarecer, doutor Gilberto, podemos ter até mesmo a convenção virtual, e com a convenção virtual a gente ganha quase 2 meses, né, para enfrentar essa Covid-19. Respondida a sua pergunta, doutor? Okay? Outros que tiver, pode ir escrevendo, tá bom? Aqui o Arley, né, escreveu, o Arley lá de professor Jamil, pode haver revisão do prazo de filiação? Sim, né, havendo a mudança da data da eleição, pode-se mudar também, né, o prazo final da filiação partidária. Nós sabemos que a filiação partidária ela deve ser feita 6 meses antes da eleição. Né? Se alterar a data da eleição, pode ser que altere também, né, todas as outras datas, né? Todas as outras datas. Por isso que eu acho difícil e um pouco complicado alterar-se a data da eleição pura e simplesmente, porque ela vai desdobrar uma série, né, de um efeito dominó, né? Vai ter um efeito dominó ali muito grande, tá certo? A mesma pergunta aí a Maria Eleusa, lá de Minas Sul, também fez, né? Se alterar a data da eleição, também pode alterar a data da filiação e também, doutores, a data, e senhores e senhoras, a data do fechamento do cadastro eleitoral, transferência de domicílio, alistamento eleitoral, tudo isso aí pode mudar. Então, a gente tem que olhar, por isso eu acho que a Justiça Eleitoral está vendo isso aí com bastante parcimônia, né, para não comprometer, né, as nossas eleições. Certo? Bom, no segundo slide, eu trato aqui com vocês sobre no segundo slide, sobre as coligações. Né? Nós vamos ter coligações? Podemos ter coligações, só que com detalhe, tá? Um detalhe, as coligações neste ano, e isso aqui vai ser a primeira vez, vai ser uma coligação majoritária. Não vai existir mais coligação proporcional. Tá? A coligação vai ser apenas para a eleição majoritária, apenas para prefeito. Os candidatos a vereador vão ser escolhidos apenas dentre os filiados do partido. E aí a Justiça Eleitoral, e os estudiosos também, né, estamos debatendo aqui o seguinte: vai ter um aumento de candidaturas ou vai ter uma diminuição de candidatos? Inicialmente, se a gente for imaginar, podemos ter um aumento no número de candidatos a vereador. Tá? Isso porque na coligação, a coligação pode lançar até o dobro dos candidatos, do número de vagas. Então, vamos imaginar um município que tenha 10 candidatos, não é? A vereador, aliás, 10 vereadores. A coligação poderia lançar 20 candidatos. Poderia lançar 20 candidatos. Agora, o partido não vai ter coligação mais proporcional mais. Então, o partido sozinho vai lançar, e esse partido sozinho pode lançar até 150% do número de candidatos, do número de vereadores. Então, tem 10 vereadores. O partido sozinho poderá lançar 15 candidatos a vereador. Tá? Se fosse uma coligação com 3 partidos, a coligação, nesse nosso exemplo, poderia lançar 20 candidatos só. Agora, cada partido, desses 3 partidos, cada partido poderá lançar 15. Ou seja, de 20 vai passar para 45 candidatos. Então, tem uma possibilidade de aumentar, uma possibilidade real, sim, de aumentar o número de candidatos a vereador. Tá? Existe isso. Só que, do outro lado, nós temos uma dificuldade com os partidos, principalmente nas candidaturas femininas, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Como que ficaria essas candidaturas? Eu posso lançar 15, né, candidatos, mas eu não tenho 5 mulheres no partido. Né? Então, isso aí também pode funcionar como um limitador, né, dessas candidaturas. Tá? O que nós podemos vislumbrar
vislumbrar agora uma possibilidade, né, concreta e real de termos um aumento do número de candidatos. Isso aí é real. Podemos ter. Se nós teremos isto mesmo ou não, a gente vai ter que esperar, né, chegar ali o dia 15 de agosto para a gente ver se vai ter esse aumento mesmo ou não. Tá? O Leelson, lá de Sítio da Batia, pergunta: as alterações poderiam ocasionar uma ruptura com o princípio constitucional da anualidade ou anterioridade eleitoral? Seria então justificada pelo momento da pandemia que nós passamos? Sim, né? Exatamente sobre isso que nós estamos nos debruçando. Né? Os estudiosos do direito eleitoral estão barrando exatamente isso. Olha, nós temos uma norma no artigo 16 da Constituição que fala, olha, toda alteração na regra eleitoral tem que ser feita até um ano antes da eleição. Né? Como que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer agora? Veja, vai ser interpretação. Né? Vai dar, olha, nós temos uma pandemia, não tem previsão, ela chegou, nós vamos alterar apenas para esse momento histórico que nós estamos vivendo. Tá? Então, pode ser, sim, né, não diria uma ruptura, Leelson, mas apenas uma interpretação casuística. Uma interpretação casuística. Né? Aqui, o Rodrigo de Ouro Verde perguntou, mas eu sou gestor de uma escola, tenho que me afastar 3 meses antes da eleição. É isso aí mesmo. Caso seja alterada a data, vai alterar também o prazo de desincompatibilização? Sim. Se for alterada a data da eleição, altera também, né, a data das desincompatibilizações. Beleza? Ok? Bom, vamos seguindo. Professor? Sim. Permita-me, desculpa aqui, até utilizando aqui da prerrogativa de debatedor, em relação ao fim da coligação proporcional. Seria interessante também nós aprofundarmos um pouco acerca desse cômputo do coeficiente eleitoral, como ficaria? Ótimo. O quociente eleitoral ele vai permanecer o mesmo. Né? O quociente eleitoral ali ele vai permanecer o mesmo. Só que não vai ter mais, doutor, aquela situação de você fazer uma coligação, né, com vários partidos e aí a votação do partido A ajudar, beneficiar o partido B. Então agora não vai ter mais. Então você tem que escolher. E aí agora facilita também, doutor Gilberto. Até para escolher o partido que vai filiar, né? Vai fazer aquela escolha. Que antes você tá lá no partido A, falando, não, vou com o partido A, que eu estou vendo aqui os meus colegas, eu tenho chance de ganhar. Com esses coleguinhas aqui meus, eu tenho chance de ganhar. Mas aí o que acontece? Chegava lá na frente, o partido, sem avisar, lá na convenção, fala, não, nós vamos candidatar, nós vamos coligar com o partido B. E aí, aí o sonho do candidato ficava todo prejudicado. Agora já dá para fazer uma estratégia eleitoral a partir de agora. Né? Já sabendo quem são os filiados do partido e já sabendo que não vai ter coligação, né, com qualquer outro partido e, principalmente, que o quociente eleitoral permanece inalterado. Tá? Nesse sentido da coligação, ele vai permanecer inalterado. Vai facilitar, na verdade, né, para aqueles candidatos dentro do partido fazer a sua melhor estratégia, certo? Bom, as coligações majoritárias, né, vocês todos sabem, ela pode ter um nome próprio ou pode ser apenas a junção dos nomes, né, dos partidos integrantes dela. Tá? Então, por amor sei lá, Sítio da Badia, por amor a Pirinópolis, né, a mudança chegou, ou então para continuar avançando, algo nesse sentido. O nome é livre, né? O candidato a coligação ela pode escolher o nome que ela bem entender. Tá? Só que tem umas regras, tem algumas limitações. Não pode, por exemplo, ser o nome de um candidato. Então, sempre falo, dou o exemplo, né, Lula lá, né, coligação Lula lá. Não pode ter. Tá? Porque você está fazendo referência a um candidato. Também não pode ter pedido de voto para um partido político, um número de candidato. Isso aí ela não poderá, e essa coligação não poderá ter. Além disso, pode ter na coligação majoritária um representante
e aqui eu chamo a atenção de vocês, cuidado, pode ter um representante ou delegados. O melhor, quem trabalha na área sabe disso, o melhor é que tenha um representante, um só. Porque se você tiver delegados, vai ter 3 pessoas, vamos imaginar 3 pessoas, os delegados, 3 delegados. A Justiça Eleitoral pode fazer a notificação em nome de qualquer um dos 3. Vamos imaginar que notificou o candidato A, ela notificou o representante A, e o representante A ficou lá, olhou e falou, notificação bonitinha, notificação muito bonita essa notificação, e deixa por lá, e deixa de lá. Né? Não deu atenção, vai perder prazo. O que todo mundo pode fazer, ninguém acaba fazendo. Então é melhor colocar um único representante em nome de toda a coligação. Essa pessoa vai representar ali a coligação junto, perante a Justiça Eleitoral, e vai tomar todas as suas, né, providências. Ok? Certinho? É bem melhor isso, é bem melhor que haja apenas mesmo um representante. Bem melhor que haja apenas um representante, até para tomar todas as decisões, né, e ser representado perante a Justiça Eleitoral. Nós temos um caso interessante que aconteceu aqui em Goiás, lá, doutor Gilberto, em 2014, o senhor deve lembrar bem disso, né? Uma chapa de 51 deputados federais, veja, 51 candidatos a deputados federais, e uma chapa grande com candidatos fortes em popularidade e também em recursos. Né? O que aconteceu? Encaminhou-se, a Justiça Eleitoral encaminhou uma notificação para eles, resolveram a quantidade de mulheres, estava faltando uma mulher na chapa. Né? E o representante do partido, da coligação, recebeu, olhou, não sabia, não entendia, né, ali da situação, né? Não entendia ali da situação, e aí o que ele fez? Olhou, bonitinho, deixou de lado. Ele tinha que sanar em 72 horas, doutores. Tinha que sanar em 72 horas. O que ele fez? José do Carmo aí está com o fone aberto. O áudio aberto. Tá. Eu vou atualizar aqui. Tá. E aí o que ele fez, gente? Deixou lá. Achou bonitinho, deixou lá, doutor Gilberto. Deixou, beleza. Passou, perdeu o prazo. A Justiça Eleitoral intimou de novo. Deixou passar o prazo. A Justiça Eleitoral decidiu. Fez a decisão, intimou de novo da decisão. Doutor, esqueceu, deixou passar o prazo. Perdeu o prazo para recorrer. E veja, a chapa inteira foi indeferida. Por conta de ter colocado uma pessoa sem a menor condição, não é, de estar à frente de uma coligação. Então, por favor, gente, coloque um bom representante, né, uma pessoa que tenha diligência, né, para chegar a alguma coisa, não sabe ir lá atrás procurar saber o que está acontecendo. Tá bom? Professor, e depois também não vale colocar a culpa no advogado, né? O representante não pode. Né? O representante está ali exatamente para isso, né? A Edileide Gouveia perguntando lá de Campos Verdes como é feita a escolha do número para os pré-candidatos, e o presidente do partido tem prioridade na escolha de números. Excelente pergunta. Regra: a escolha dos números é como um acordo, né, entre os pré-candidatos, ali os candidatos escolhidos na convenção. É feito em comum acordo, tá certo? Os candidatos que concorrem à reeleição, eles têm, de início, a prioridade para repetir o número pelo qual eles concorreram. Então, vamos imaginar, eu, Alexandre, né? Eu sou lá do partido 00163. 00163. É o meu número que eu concorri lá no ano de 2016. Agora, nessa eleição, eu tenho prioridade de repetir o meu número, tá certo? Tem essa prioridade. Né? Mas isso aí é feito, né, em comum acordo ali, ou não tendo comum acordo, sorteio. Ou, não tendo, eu vou lá no estatuto do partido e ver o que o estatuto define. Se o presidente que escolhe ou se é feito por sorteio. Tá? Respondido?
O Gustavo, lá de Portelândia, pergunta, uma opção seria votação por agendamento de horário, né? Onde diminuiria o fluxo de pessoas. Verdade, né? Poderiam colocar ali, por exemplo, os mais velhos, mais idosos, votando inicialmente, logo no início, e depois por faixa etárias, né? Iam colocando os horários. Também, né? Uma boa, certo? Também ali uma boa. Bom, vamos lá até agora falar sobre o número de candidatos, né? Qual é o número de candidatos que o partido poderá lançar, né? No caso, gente, de candidato a prefeito e vice, um candidato só, né? Um candidato a prefeito e um candidato a vice. Veja, vai fazer coligação. Professor, quantos partidos pode ter nessa coligação? Gente, de 2 até 30, né? A quantidade toda aí de partidos que você conseguir, não tem problema, tá? Professor, se tiver só um candidato a prefeito na cidade, tem algum problema com relação a isso? Um candidato a prefeito só? Não tem, tá? Nós temos, aqui em Goiás, de vez em quando nós temos situações, né, doutores, de termos um candidato a prefeito só na cidade. Ninguém quis candidatar. Né? É uma glória para esse prefeito, para esse candidato, né? Porque ele já está eleito, gente. Ele já está eleito. Se ele comparecer, ainda que a cidade inteira faça boicote, cidade inteira fala, ninguém vai votar. Mas esse candidato a prefeito, corajosamente, contra tudo e contra todos, aparece lá na votação e dá um voto de confiança nele mesmo, ele vai ser eleito com um voto só. E vai falar 100% dos votos válidos. É o voto dele só. Né? Então a eleição dele está garantida. É só não morrer. É só não morrer. Chegou lá no dia da eleição, votou, ele já está eleito com 100% dos votos válidos. Agora, se for candidato a vereadores, os candidatos a vereadores, como que fica? Bom, o candidato a vereador, né, ele precisa, o partido, né, pode lançar até 150% do número de vagas. Tá? Então, vamos imaginar, lá na cidade sua tenha 9 vereadores, né? 9 vereadores. Então, com 9 vereadores, você multiplica por 1,5, vai lá 13,5. Então, você arredonda para cima, você pode lançar até 14 candidatos. Né? Sua coligação pode ter até 14 candidatos. Veja, é o número máximo. Tem um número mínimo de candidatos? Não. O partido quer lançar 0 candidato. Beleza, ele não vai participar da eleição, então. Né? Ele não vai participar, então não lançou candidato nenhum. Ok. Ou então ele vai lá e lança um candidato só. Veja, no pleito eleitoral, no pleito proporcional, lançar um candidato só, vai perder a eleição. Eu já sei que ele vai perder a eleição. Por exemplo, aqui em Goiânia, o quociente partidário ele gira em torno de 20 mil, 19 mil, 20 mil votos. Um candidato a prefeito, a vereadora aqui em Goiânia, sozinho ter 20 mil votos, é muito difícil. Tá? É muito difícil. Mas vai lá, né? Vai que ele consiga. Tá? Então, vai se reservar ali, né? Ou pode, né, lançar até 150% do número de vagas. Tá certo? E aí, gente, havendo fração, né, arredonda-se ali para cima. Né? No nosso caso, foi 13,5, pode arredondar para 14. Pois não, o senhor José Elias, pois não? Boa tarde. Os meus cumprimentos aí pela sua exposição, mas eu tenho um compromisso agora, eu preciso me afastar. Eu vou deixar o Vladimir, que é o chefe de gabinete, me representando aqui. Eu quero só cumprimentar você pela exposição, o doutor Sérgio Sanches, cujo talento eu já conheço, o Cunha, o Gilberto e todos os colegas prefeitos que compartilham, embora o meu convencimento pessoal seja de que neste ano não haverá clima sanitário para que haja eleição no país. Infelizmente, a gente tem a infelicidade de ter um presidente que eu acho irresponsável, não conduz bem o debate, está mais em função do presidente da Câmara Federal, que tem outros interesses. Eu não acredito na possibilidade de eleição neste ano. Mas eu deixo o debate com vocês, um cumprimento especial a todos os colegas prefeitos que estão compartilhando, e os votos para que essa pandemia não atinja tanto os municípios de vocês quanto tem atingido a nossa região.
Sérgio Santos, meu abraço a todos vocês, meu abraço, Bé. Cunha, felicidade para vocês. Até mais. Até, obrigado. Então, gente, nessa convenção, nessas quantidades, né, nós vamos ter até 150% do número de vagas, né? E aí depois eu vou agora, o mais importante, né, as candidaturas por gênero. Né? Eu pego aqui, vocês estão acompanhando, a quantidade máxima de candidatos, mas eu tenho que ver essa quantidade máxima de candidatos por gênero. Né? Vai imaginar, beleza, eu posso lançar até 14 candidatos? Pode. Né? A maioria dos municípios, né, doutores, tem aí 9 vereadores, né? Vai ter ali os seus 9 vereadores, e ele pode lançar até 14 candidatos, esse partido. Só que eu não posso esquecer que eu tenho um limitador muito grande, que é a candidatura feminina. Né? Diz a lei que 30% no mínimo tem que ser de um gênero e 70% no máximo tem que ser para outro gênero. A lei não fala se é gênero masculino ou feminino. Só que nós, na prática, né, nós sabemos que os 30% aqui é para mulheres. E dá trabalho conseguir mulheres para candidatar. Então, desses 14 candidatos, 30% deles tem que ser mulheres. Ou seja, 5 mulheres. De 14, 5. Professor, mas não dá para arredondar para baixo? Não, não dá, porque 30% é o mínimo. 30% é o mínimo. Então, dos 14, eu preciso ter no mínimo 5 mulheres. Professor, mas lá na minha cidade, né, lá no meu partido, nós não temos esse tanto de mulheres para se candidatar. Nós temos apenas 3 mulheres para se candidatar. Ok? Então, as suas 3 mulheres aí são os seus 30%. Então, você vai poder lançar apenas 10 candidatos. 3 mulheres e 7 homens, né? Nesse nosso exemplo. 3 mulheres e 7 homens, tá certo? Então, na candidatura total, no número total de candidatos, eu tenho que considerar sempre o mínimo de 30% de mulheres. O mínimo de 30% de mulheres, tá certo? Ali, se eu tenho uma mulher só, vai poder lançar só 2 candidatos homens. Então, vai poder lançar só 3 candidaturas. Tá? À medida que o número de mulheres aumenta também o número máximo de homens, né, que vão poder se candidatar. Certo? A Edileide, qual o privilégio para nós mulheres nos candidatarmos nessa eleição de 2020? Né? Isto é, qual que é a inovação, né, Edileide, que as mulheres vão ter? Gente, nós vamos ter uma outra palestra lá na frente, né? Depois nós vamos definir isso com vocês, dos gastos de recurso. Mas eu já posso antecipar aqui uma coisa. 30% do fundo especial de campanha, que está em aproximadamente 2 bilhões, 30% tem que ser utilizado com candidaturas femininas. Tá? 30% tem que ser utilizado com candidaturas femininas. No mínimo, 30%. Tá? Dos recursos públicos tem que ser destinados, né, para a justiça, tem que ser destinados para as mulheres. Certo? Então, essa aí uma das principais inovações. A Vanuse, candidatos que apresentam diplomas falsos, como proceder? Olha, se apresentou diploma falso, cabe aqui, né, a impugnação do registro de candidatura. Tá? Vai lá, impugna o registro de candidatura. Certo? Vai lá e faz a impugnação do registro. A Cláudia, no meu partido, para vereadores, né, nós temos 2 mulheres. Ótimo, ó, número bom. E 3 homens. Ok, preencha ali, dá os 30%, né, dá a cota. Tá bom, Cláudia? Aí, pelo quantitativo que você está falando, dá sim a cota. Poderia até mesmo aumentar aí, né, mais um homem, tá certo?
Poderia até aumentar mais um homem nessa quantidade aí que você está me passando. Com relação, gente, ao número, né, da candidatura feminina, apenas um parênteses que eu vou abrir, nós vimos nas eleições passadas, né, fraude na candidatura por gênero, várias. Aqui no estado de Goiás, nós tivemos uma chapa inteira, doutor Célio, uma chapa inteira lá de Goverlândia. Foram eleitos, Goverlândia, se não me engano, foi Goverlândia mesmo, foi eleitos, e aí detectou-se que teve fraude na candidatura feminina. Resultado, a chapa inteira caiu. Você fez o cadastro? Fiz. Alguém está com fone aberto, com áudio aberto? Por favor, liga. Tá? Então, o que se aconteceu? Detectou-se que teve fraude na candidatura feminina. Isso por quê, doutores? Olha só, uma candidata era esposa de outro candidato a vereador. Ou uma outra candidata era irmã de um outro candidato a vereador. E mais, além desse parentesco, elas não gastaram nada na campanha e não tiveram nenhum voto, votação zerada. Isso aí é indicativo de fraude. O que a Justiça Eleitoral aqui em Goiás fez? Cassou o diploma de todos os 5 candidatos eleitos. De todos os 5 candidatos eleitos. Isso aí é... professor, né, mas demorou para caçar? Demorou para caçar porque foi o primeiro, né, o lead case, né? Foi o lead case apenas. Agora que... Agora que a Justiça Eleitoral descobriu, né, que começou, pode ser que a cassação vai ser bem mais rápida, né? Eu acredito nisso aí. O processo agora de cassação, realmente por fraude em gênero, né, vai ser um pouquinho mais célere. E além disso, gente, não compensa porque cassando, né, ainda corre-se o risco de ficar inelegíveis, né? Pode ser que fique ali, né, inelegível, como aconteceu de fato. Essas pessoas que participaram da fraude, que ficou provada a fraude, além de ter o diploma cassado, ainda vão amargar uma inelegibilidade por 8 anos. Ainda vão amargar uma inelegibilidade por 8 anos. Ou seja, nessa eleição agora, se eles não conseguirem um efeito suspensivo, né, no recurso, estão inelegíveis, né, para o pleito de 2020 e não vão poder lançar ali a sua candidatura. Isso é muito sério e preocupante. Passo seguinte, aqui na nossa palestra, nós vamos falar sobre o prazo para se fazer, não é, o registro de candidatura. Gente, o prazo final é o dia 15 de agosto até as 19 horas. Veja, se não houver nenhuma inovação. Se não houver nenhuma inovação, o prazo final, dia 15 de agosto, às 19 horas. Tá certo? O DRAP e o RRC, né? O DRAP, Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários, RRC, Requerimento de Registro de Candidatura, tem que ser transmitidos no Candex até às 23 horas e 59 minutos do dia 14. O que eu oriento? Além do partido, já treina, já escolhe ali a pessoa mais espertinha ali para trabalhar com vocês, né? Do partido que entende um pouquinho de informática, né? Para já ir treinando, inclusive no Candex. E quando, né, fizer esse registro no Candex, poder, né, lançar sem maiores problemas, tá bom? Os documentos do RRC, vocês todos já conhecem, né? Os documentos da ata do partido, né, da assinatura do candidato ou da candidata que estão concordando com a candidatura, documentos pessoais, certidões criminais e cíveis, né, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, do domicílio ali, do domicílio eleitoral, né, da pessoa. Se já foi gestor público, né, a certidão do TCM, TCE, TCU, conforme for o caso.
tá? As certidões eleitorais, até pode passar, porque a própria Justiça Eleitoral vai examinar, tá certo? Professor, mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema lá. O que é? Eu tenho 14 candidatos. Só que, desses 14 candidatos, 10 trouxeram para mim todos os documentos. Aí chegou lá no dia 14 de agosto, eu estou com todos os documentos desses 10. Só que tem 4 candidatos que me apresentaram documentos, mas está incompleto. Está faltando outros documentos. O que eu faço? Gente, chegou no dia 14, lança tudo no Candex, inclusive desse que está faltando documento. Sabe por quê? Porque a Justiça Eleitoral vai notificar o candidato e o partido para apresentarem os documentos que estão faltando. Vai notificar para em 3 dias apresentar os documentos que estão faltando. Então, por isso é muito importante. Não deixa para a última hora. Está faltando documento. Viu ali logo cedinho, no dia 14, você já viu que está faltando? Já vai lá e lança esses documentos no Candex, do jeito que estiver. Né? Do jeito que estiver faltando, lança. Depois a Justiça Eleitoral vai notificar e você vai ter, o candidato e partido, o prazo de 3 dias para apresentarem os documentos faltantes. Inclusive, perguntaram aqui, né? Apresentou documento falso de diploma, né? Um diploma escolar falso. Gente, não precisa apresentar diploma falso. Primeira coisa, não apresente documento falso, pelo amor de Deus. Principalmente o diploma. Por quê? Às vezes, a pessoa sabe ler e escrever. Então, não tem documento, mas sabe ler e escrever. A Justiça Eleitoral escreve uma declaração de próprio punho, falando, eu sei ler e escrever. Vai lá e assina. A Justiça Eleitoral tiver dúvida, tiver impugnação, vai chamar esse candidato para ele ir até a Justiça Eleitoral fazer um teste. Sabe ler e escrever? Escreve aqui para mim, na frente. Ou faz um ditado, vai lá e escreve aqui. Ou faz uma provinha simples, para verificar se sabe ler e escrever mesmo. Não precisa de apresentar documento falso, tá? Aliás, não pode, tá? Não apresenta documento falso de jeito nenhum. Mentira tem perna curta, vai te pegar, o juiz eleitoral vai ficar com raiva e vai te dar dor de cabeça. Pois não, doutor Gilberto? Eu queria até, outro dia, conversando com o professor Alexandre, ele até lembrou da história do Tiririca, nessa questão de ser analfabeto ou não. O senhor podia rapidamente contar essa história verídica, claro, que é bastante interessante, engraçada. Sim. Como colocou aí, é verdadeira. A história de Tiririca é verdadeira. Tá? Eu posso aumentar, mas eu não invento. É um fofoqueiro aí fala, né? Mas vamos lá. Olha o que aconteceu. Gente, o Tiririca, ele se candidatou lá, acho que 2010, alguma coisa, né? Ninguém botava fé nele. Ninguém botava fé no Tiririca. Mas foi em 2006 que ele candidatou. Ninguém botava fé. Falou, não, isso aí é um palhaço, vai perder a eleição. Né? Aí o Tiririca escreveu lá, fez lá, sabe ler e escrever, passou. Ninguém impugnou, doutor. Ninguém impugnou. Isso aí é um palhaço, não vai ter voto nenhum. Qual que é o problema? Depois que passou a eleição, Tiririca é palhaço, mas é bom de voto. Teve aquele tanto de voto, elegeu aquele tanto de pessoas do partido dele. Né? Teve um candidato lá do partido com 132 votos. 132 votos. O cara foi eleito deputado federal por São Paulo. Aqui em Goiás precisa mais de 100 votos, 80, 90 mil votos para ser eleito. O cara com 132 votos conseguiu ser eleito a deputado federal em São Paulo. Tá? Aí o que aconteceu? Depois que passou a eleição, o pessoal falou, não, mas não pode, o Tiririca não sabe ler e escrever. E aí começou as denúncias, né? Sabe ler e escrever. Só que aí, de novo, doutor Gilberto, não procuraram um advogado eleitoralista. Não procuraram um advogado eleitoralista. Foram atrás de quê? Do promotor eleitoral. Aí o promotor eleitoral, ao invés de entrar com recurso contra a expedição do diploma, né? Ausência de condição de elegibilidade. Analfabeto.
Ausência de condição. Poderia o R7? Não. Entrou com ação penal. Ação penal só. Ação penal, o Tiririca começou a rir de orelha a orelha. E aí chamaram o Tiririca na audiência. Tiririca, você topa fazer aqui um teste grafotécnico para a gente comparar a sua letra aqui com a sua assinatura lá no registro de candidatura? O Tiririca falou, eu sou analfabeto, mas não sou burro. Sou analfabeto, mas não sou burro. Eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. E não produziu prova contra ele. Aí perguntava o Tiririca, mas você topa fazer um ditado? Tiririca, ditado sim, desde que não vai usar para comparar a letra. Não vamos usar não. Beleza, então, ditado. Fizeram um ditado com 10 palavras. O juiz eleitoral falou 10 palavras para o Tiririca escrever ali na audiência. O Tiririca escreveu das 10 palavras. O Tiririca errou 9. Das 10 palavras, o Tiririca acertou apenas uma. Gente, ele é analfabeto? Não. Se ele soube escrever uma palavra que seja, né, provou que é alfabetizado. Pode ser, também, depende do que ele errou nas palavras, na forma de escrever, mas enfim, a princípio, acertou. Uma que seja, está provado que sabe ler e escrever, tá certo? Então, a Justiça Eleitoral vai chamar, não fabrique documento, não produza prova contra si, tá certo? Mas alguém tinha uma pergunta? Alguém acha que... Professor Alexandre, é o Vladimir, eu estou aqui apresentando o prefeito Zé Elias. É só uma dúvida que o senhor falou agora há pouco, eu até anotei. Na Câmara de 11 vereadores, que é o nosso caso aqui, 30% de gênero dá 5,1. Ele aumenta para cima ou é 5 ou é 6? Tem 11 vereadores? 11 vereadores. Então vocês podem ter até 17 candidatos, correto? Isso. Vocês podem ter até 17 candidatos. Então, eu vou fazer aqui. E aí dá 5,1. Só fiz aqui para comparar, tá? Qual que é o problema? A lei fala que, no mínimo, 30% de mulheres. 30% de um gênero. Se você lança 5,1, se você lança só 5 mulheres, vai dar 2,9. Não tem que ser 6. Vai dar 29, desculpa, vai dar 29,9. Então dá menos de 30%. A porcentagem não tem jeito de... Então vai ter que lançar 6 mulheres para lançar 17 candidatos. Tudo bem? Ótimo. Beleza, obrigado. Olha só, sempre cuidado para lançar no mínimo 30% de mulheres. Ah, professor, mas deu 29,999. Olha, 29,99 não é 30%. Beleza? Então, lança uma mulher a mais aí para não ter problema. Respondido? Respondido? Beleza, obrigado. Ótimo. Pois não, doutor Célio? Eu só interromper um pouquinho, só para fazer um agradecimento à participação aqui da prefeita. Doutor Célio, tá muito baixo o áudio do senhor. Queria fazer um registro da participação da prefeita de São Miguel do Araguaia, do prefeito José Elias de Aragaça, que já foi registrado, do prefeito de Tuvelândia, Ciron Queiroz, de agradecer à prefeita de Americano do Brasil, Sueli, agradecer o prefeito Cunha também, que já foi registrado, de Porteirão, que vai ser o nosso presidente no próximo dia 4 de junho, né, aqui da entidade, de agradecer o prefeito de Britânia, Marconi Pimenta, agradecer a prefeita de Nova Veneza, Patrícia, agradecer o prefeito de Itaguaru, Eurípides. Professor, a palavra. Obrigado. Obrigado. Aí eu agradeço também, reitero nas palavras aí do Dr. Célio, agradecimento, né, a participação de vocês aqui muito nos honra, sinto lisonjeado, né, por essa audiência tão qualificada, né, já tem aí, nós temos aqui, né, 72 participantes, chegamos a ter mais, né, muito obrigado mesmo por todos aí que estão, né, nos honrando com a participação, certo?
Vanuzzi fez outra pergunta. Se lançar as mulheres, mas se uma delas tiver apenas um voto, corre o risco de impugnar a candidatura? Vanuzzi, com relação a isso, a Justiça Eleitoral ela tem colocado 3 pilares para verificar se houve ou não uma fraude na candidatura feminina. Primeiro, ausência de gasto de campanha. Ausência de gasto de campanha. Segundo, ausência de campanha eleitoral. Lá em Goverlândia, como coloquei, as mulheres não participaram dos comícios. As candidatas a vereadoras não participaram dos comícios. As candidatas a vereadoras não participaram da propaganda no rádio, lá era rádio, não participaram. Além disso, elas tiveram a votação zerada, tá certo? Então, veja, foi um conjunto de coisas que aconteceu, né, para que a candidatura fosse impugnada e desse jeito, né, a Justiça Eleitoral entendendo que houve a fraude, tá bom? Bom, na sequência, a Cida aqui participando, falando que está muito esclarecedora, muito obrigado, né? Aqui... A Flausa, quem tem processo na justiça pode se candidatar? Depende. A pergunta é sempre isso, depende. E depende do tipo de processo, né? Vamos imaginar, então, que nós tenhamos uma condenação criminal, né? Nós temos alguns crimes que geram inelegibilidade, mas apenas se for condenado a partir de 2º grau, né? Tem que ter a condenação em 2ª instância. Tá certo? Então, o que eu te oriento, Flausa, veio com o seu partido, veio aí com o seu jurídico, né, do partido político, exatamente para que ele possa, né, te orientar com relação a isso. De início, o fato de ter processo judicial em andamento não implica em inelegibilidade. Tudo bem? É isso aí que a gente pode falar. Luiz Faleiro, se ela fizer campanha plena, reuniões, caminhadas, visitas, ativa em redes sociais e não tiver os votos, só provar que teve campanha plena, a candidata com fotos, vídeos, olha só, ela não teve voto, nem ela votou nela mesma. Luiz Faleiro, nem ela vai votar nela mesma. Veja, é um indicativo, tá? É um indicativo, certo? Veja, a votação zerada é quando nem ela vota nela mesma. Se teve um voto, que seja, está valendo. Mas teve gasto de campanha, teve participação nos comícios, etc. Tá? Então, já prova-se, né, um afastamento da fraude. Né? Já prova que a fraude está um pouco afastada. Ainda que seja pouco voto, mas, né, o que não pode, gente, eu sempre fala pelo menos ela votar nela mesma, fala pelo menos ela votar nela mesma, né, para não ter aí nenhum tipo de problema, certo? Bom, vamos lá. Na sequência, outra dúvida que sempre o pessoal tem, né? Professor, o que acontece com renúncia, falecimento, cancelamento? Como que eu faço a substituição, né? Olha só, para renunciar tem que ser por escrito, com firma reconhecida ou 2 testemunhas, tá? E aqui, doutores, eu faço uma provocação, né? Se for candidato a vice, né? Tomem, candidatos a prefeito aqui, candidatas a prefeito e candidatas, né, a prefeitas, tomem cuidado com o vice. Tomem cuidado com o candidato a vice, para não colocar fogo amigo na chapa. O doutor Célio Sanches, doutor Gilberto, experimentados que são nas lides eleitorais, sabe hoje que vão candidato a vice. Fogo amigo, chega lá, faltando 10 dias para a eleição, ele vai lá e renuncia. O que acontece? A chapa está lascada. Por quê? Porque, em tese, né, não pode substituir. Está faltando mais de 10 dias, não pode substituir. E foi renúncia.
Tá? No caso de renúncia, não pode substituir faltando 10 dias para a eleição. Então, tomem cuidado com quem é o seu candidato a vice. Pessoalmente, e aí eu penso até que pode ser uma tese defensiva, é você falar, olha, o candidato a vice não pode renunciar para prejudicar a candidatura. Abuso, a tese, né, seria abuso do direito. Eu só posso usar o meu direito até onde vai o prejuízo a outra pessoa. Eu não posso utilizar do meu direito para prejudicar o doutor Gilberto, prejudicar o doutor Célio Sanches, tá certo? Então, seria uma tese. É uma tese. Mas tomem cuidado com quem é o candidato a prefeito, tá? Aqui, o Gustavo tem uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que o pré-candidato já tem condenado em sua comarca, no TJCGO. Manteve sua condenação e está com o processo no STJ. Pode se candidatar? Por improbidade administrativa, a inelegibilidade ela ocorre, olha só, primeiro, condenação, a perda dos direitos, a suspensão dos direitos políticos. Então, tem que ver, condenou a suspensão dos direitos políticos? Primeiro ponto. Segundo, condenação por improbidade administrativa por ato doloso que cause prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa. Porque às vezes condenou, mas foi por prejuízo ao erário, mas não teve enriquecimento. Não teve enriquecimento. Então ele pode se candidatar sim, tá? Pode se candidatar sim. Tem que olhar, Gustavo, por isso eu falo, olha com o seu corpo jurídico, tá bom? Olha para o seu corpo jurídico aí e vê o caso concreto. Pega a sentença, lê a sentença para ver qual foi a condenação, né, que foi motivada. Bom, Vanuzzi, se um candidato assim perde os direitos políticos por 5 anos, beleza, Gustavo, mas foi por ato doloso de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, tem que ser os dois, tá, Gustavo? Prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, tá? Professor, sim. Permita-me, com a sua permissão, até para poder colaborar aí com a pergunta feita pelo Gustavo lá de Portelândia. Bom, então são 3 elementos. 3 elementos. Prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e o dolo. O dolo. Então, esses 3 requisitos devem constar da condenação, certo? Exato. Por exemplo, se não existiu o dolo, mas apenas a culpa, ainda que tenha ocorrido o prejuízo ao erário e o enriquecimento ilícito, ele não incide em face das idas da lei da ficha limpa. Então, devem estar presentes na sentença, na decisão judicial que foi confirmada por um órgão colegiado, esses 3 requisitos: dolo, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. E eu até faço essa parte aqui, com todo respeito ao palestrante, porque, infelizmente, eu já tenho alguns casos de clientes que eu acompanho, que serão candidatos nas eleições correntes, e que, infelizmente, muitas vezes ele responde alguma ação e ele está sendo minado em cima dessa questão aí. É claro que compete a ele se defender pela própria imprensa que está divulgando de modo equivocado. Às vezes ele tem uma condenação por improbidade, que foi confirmado por órgão colegiado, mas que, por exemplo, faltou o elemento dolo. Então, aqui só fica essa contribuição a título de esclarecimento. Muito obrigado. Muito boa contribuição. Obrigado. A Vanuzzi, Gustavo, eu espero que tenha te ajudado aí, tá bom? A Vanuzzi perguntando, o candidato quer candidatar aqui em uma cidade, mas ele quer candidatar na cidade A, mas ele trabalha na cidade B. Ele tem que se desincompatibilizar? Não. Se ele trabalha na cidade B, ele pode ser candidato na cidade A sem necessidade de se desincompatibilizar. Tudo bem? Certinho? Isso aí é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Doutores, até o doutor Gilberto, doutor Célio, olha a pergunta aí do Carlos, o tanto que ela é boa. O candidato que está inserido na lista dos inelegíveis de 2020 do TCM, pode registrar a candidatura? Gente, eu falo sempre o seguinte, olha, os colegas do TCM, não leve a mal não, tá? O que eu vou falar, não leve a mal não.
tá? Não tenha rancor no coração comigo, não. Mas essa lista e nada é a mesma coisa. Essa lista é apenas um indicativo. Para, às vezes, a pessoa, os outros candidatos, o Ministério Público, ir atrás para verificar o que aconteceu e se de fato tem inelegibilidade. Tá? Por quê? Porque essa inelegibilidade aí, né, do Tribunal de Contas, ela é muito, ela tem que ser também, né, doutores? Decisão irrecorrível do Tribunal de Contas, decisão irrecorrível. Então, se tiver recurso, não tá, ele está elegível. Além disso, tem que ser por ato doloso de improbidade administrativa, de novo, que cause prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Então, não é um ou outro, tem que ser os dois. Tá bom? Né? Tem que ser os dois. Além disso, se for candidato a prefeito, né, doutor Gilberto? Se for o prefeito, aí que a lista do TCM não serve de nada. Porque quem julga o prefeito é a Câmara de Vereadores. Né? A Câmara de Vereadores vai dar a palavra final. Tá certo que pela Constituição Federal, o parecer do TCM só pode deixar de ter validade se for modificado por score de 2/3 dos vereadores. É difícil ter os 2/3, mas enquanto a Câmara de Vereadores não votar, o prefeito está sossegado, está elegível, tá bom? Então, assim, gente, essa lista é apenas um indicativo. Eu vou ter que pegar, né, a decisão do Tribunal de Contas, pego a lista, olho, tá lá, e aí eu vou ver qual é o processo, vou examinar o processo, vou examinar o processo inteiro, né, a decisão, a acordo do TCM, para verificar se, de fato, preenche os requisitos do artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 64 de 90. Tá certo? Concorda, doutor Célio Sanches, doutor Gilberto? Concorda aí comigo? Beleza, é isso aí mesmo, tá? Aqui, a Cláudia pergunta, não entendi muito bem. Se o vice-prefeito renunciar, faltando menos de 10 dias da data da eleição, então prejudica o prefeito? Prejudica, porque não pode fazer... Eu vou explicar isso agora, tá, Cláudia? Vou explicar direitinho agora, tá certo? Olha só o que nós temos aí até na nossa tela. Olho no lance, olho na tela. Aqui. Olha só. Então, renunciou, né, até 10 dias antes, cancelou a candidatura, foi expulso do partido, ou então teve um indeferimento do registro, ou foi morto, ou morreu. Tá? Em todos esses casos, renúncia, cancelamento, indeferimento do registro e morte, tem que substituir até 10 dias do fato. Então, aconteceu o fato, eu tenho prazo de 10 dias para substituir. Aconteceu o fato, eu tenho prazo de até 10 dias para substituir. Além disso, no caso de renúncia, cancelamento e indeferimento, a substituição tem que acontecer até 20 dias antes da eleição. Até 20 dias antes da eleição. A eleição hoje vai ser no dia 4 de outubro. Vamos trabalhar aí dia 4 de outubro. Né? Então, se não me engano, aqui, a substituição tem que acontecer até o dia 14 de setembro. A substituição tem que acontecer até o dia 14 de setembro. Vamos imaginar que a pessoa renunciou no dia 16 de setembro. O partido não pode substituir. O partido não poderá substituir. Então, por isso que a chapa de prefeito é formada pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Não pode candidatar só o prefeito. Não pode candidatar só o prefeito. Por isso que pode, sim, prejudicar o candidato a prefeito. Tá? E aí eu lembro a tese que eu falei aqui para vocês. Vê com o corpo jurídico, toma cuidado, porque alega-se, não, ele substituiu, ele renunciou para prejudicar. Então, a renúncia dele não pode surtir efeito. Tá? A tese do abuso do direito. No caso de morte, é diferente. No caso de morte, é diferente. Nós tivemos um caso, né, lá em 2016 de Itumbiara. Né? O prefeito, infelizmente, José Gomes, né, sofreu o atentado, né, foi morto ali.
né, faltando poucos dias para a eleição. Foi morto faltando poucos dias para a eleição. No caso de morte, pode substituir até a véspera. No caso de morte, pode substituir até a véspera da eleição, isto é, até o sábado da eleição, tá certo? No caso de morte, pode substituir até a véspera da eleição, certinho? Desde que, né, seja até 10 dias depois da morte, tá? Até 10 dias depois da morte. Tudo bem, gente? Entendido? Compreendido? Né? Apenas, né, tomar cuidado. Hoje tem que tomar cuidado muito com o chamado fogo amigo, né? Às vezes está lá na... todo mundo junto, tudo, tá, vamos ganhar, só que ele está ali só para prejudicar a candidatura. Né? Tomem bastante cuidado com isso. Cláudia, entendeu agora? Por favor, coloque aí que entendeu ou não. Professor, sim, Célio. Foi não, doutor? Eu gostaria de levantar um assunto aqui para esclarecer melhor com relação... Nós temos 2 momentos agora de arrecadação, que é durante a campanha eleitoral e durante também a pré-campanha eleitoral. Eu perguntaria ao professor, nesse período de pré-campanha eleitoral, há um limite para essa arrecadação? Se há esse limite, como o próprio sistema, ou tem como, eu me falo o seguinte, o candidato que é muito popular. O candidato popular, ele, a princípio, né, tem um apelo eleitoral grande e pode ter uma arrecadação muito grande. Há excesso de arrecadação nesse período de pré-campanha? Tem um limite para isso? E se houver esse limite, como que vai ser feito? Tem que devolver esse recurso? Para quem? Qual o procedimento? Certo. Aqui, a Edileide, só deixar registrado antes de te responder, doutor. A Edileide Gouveia coloca aqui, muito bem esclarecidas as respostas para as pessoas que vão entrar na política. Seria muito importante se houvessem outras reuniões para nós pré-candidatas, né? As mulheres aí. Né, doutor Sérgio Sanches? Vamos avisar aí, né? Nós vamos ter mais 5, no mínimo, né? Mais 5 reuniões com outros temas, tá bom? E aí cada tema... Isso, exatamente. Tá? Doutor Sérgio Sanches. Pois não? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Sou o Zé do Carmo, né? Sou pré-candidato. Eu queria que o senhor explicasse aí, eu estou acompanhando aqui, como que fica as candidatas laranja, como foi aquele caso do PSL. Porque deu uma abafada agora depois do coronavírus, mas o senhor pode explanar um pouquinho para nós? Olha só, eu até já falei um pouquinho sobre isso, Zé, calma. Eu posso repetir rapidamente. Né? Havendo provas de que lançou-se candidaturas laranjas, a coligação ela pode, os candidatos eleitos pelo partido podem perder o diploma. Tá? Como se prova a candidatura laranja? A votação zerada, não teve gasto de campanha eleitoral e não teve ato de campanha eleitoral, tá certo? Então, nessas hipóteses aí, né, prova-se, né, o indício, há um indício de fraude na candidatura das mulheres, que é chamada, né, candidatura laranja, tá certo? O Igor pergunta aqui também, doutor Sérgio, já vou responder, tá bom? O Igor aqui perguntou, há empecilho para pré-candidato que teve invalidez declarada se candidatar? Eu creio aqui que a pergunta não é esse empecilho dele candidatar. Eu acho que a pergunta aqui é o seguinte, se ele for eleito, ele perde a aposentadoria por incapacidade? Eu acho que a pergunta aqui é previdenciária, né? Ele vai perder ou não, né, a aposentadoria por incapacidade? Olha, a doutrina, não é, do direito previdenciário fala que para ocupar cargos de vereador não ocorre a perda, tá bom? Mas veja, cargos de vereador. Tá? For prefeito, aí a coisa já muda um pouquinho. O precedente é para cargo de vereador. Doutor Sérgio Sanches, voltando aqui na sua pergunta, né, vou disponibilizar
a página aqui, eu até já tinha colocado para responder, né, muito bem colocada a sua pergunta, o financiamento coletivo, a vaquinha eletrônica, não é? Quando que eu posso começar? Eu já posso começar agora. Já posso começar a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral. Tá? Como que essa arrecadação vai ser? Eu vou procurar uma instituição autorizada pela Justiça Eleitoral. Né? Então, tem uma instituição autorizada pela Justiça Eleitoral para fazer a vaquinha. Não é eu fazer, não. Não é eu, Alexandre, ir lá, né, mandar um e-mail para os meus amigos, né? Fulano, deposita na minha conta. Eu quero ser candidato, deposita na minha conta. Eu não posso fazer isso, não. Tá bom? Para candidatura, não. Para candidatura, não. Para candidatura, eu tenho que contratar uma instituição autorizada a funcionar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, vou lá no site, tem lá o nome dessas instituições e vou. Eu tenho o limite de doação, né? O limite de doação ali para os candidatos, para as pessoas físicas, até 10% do rendimento bruto do ano anterior, do ano de 2019, tá bom? Só 10%. Não pode doar mais que isso, não. Só 10%. Se doar mais que isso aí, vai pagar uma multa. Tá? 100% excesso. Vamos imaginar que ela poderia doar, né, doutor Sanches, 10 mil reais. Poderia doar 10 mil reais. Mas ela foi lá e doou 20 mil reais. O excesso foi de 10 mil. Então, ela vai pagar uma multa de 10 mil reais. Olha só. Então, ela vai ter doado 20 mil e ainda vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais. Tá certo? Beleza? Então, esse aí é o limite de doação para o candidato. Desculpa, o limite de doação para a pessoa física. Além disso, o candidato também tem limite para doar para ele mesmo. E olha só o tanto que o povo, eles calculam as coisas e são muito hipócritas nessa área, nesse momento. No eleitoral, um dos candidatos a prefeito e a vereador, o povo é muito hipócrita. O povo, olha, primeiro, pessoa jurídica não pode doar. Da onde que vai tirar dinheiro, doutor Célio, se pessoa jurídica não pode doar? E por que pessoa jurídica não pode doar se ela tem interesse? Tem lá, vamos imaginar uma cidade que tem ali um polo industrial, e aí tem um prefeito que está investindo, fala que vai investir no polo e vai ampliar o polo industrial. Aí tem outro prefeito que fala, olha, eu não gosto de polo industrial coisíssima nenhuma. Eu vou acabar com esse polo industrial. Eu moro do lado do polo industrial lá, é uma barulhada danada, eu vou acabar com esse polo aí para eu dormir até mais tarde. Eu falo desse jeito, né? Vai acabar. Gente, que empresário vai querer votar nesse cara? Nenhum. Impede geração de empresas para tudo. Aí esse empresário, ele não pode doar para o candidato opositor que vai aumentar o investimento no polo industrial. Eu acho uma besteira sem tamanho. Mas, enfim, ficou proibido. Aí, o candidato agora vai doar para a campanha dele. Aí, o que acontece? Ele quer doar todo o dinheiro que ele vai gastar da campanha, vai sair dele. Só que aí fizeram alteração na lei. Sabe o que alteraram? Falaram, olha, o candidato só pode doar até 10% do limite total de gasto. Então, vamos imaginar o candidato a vereador, vai ficar ali, o limite de gasto, no geral, vai ficar... E aí, o limite de gasto para vereador depende de cidade para cidade, né? Mas, no mínimo, ali, 11 mil, 12 mil reais. Aí, o candidato a vereador vai poder doar para ele, doutor Célio, R$ 1.200 nesse exemplo. Qual que é a lógica disso? Então, enfim, mas está na lei, a gente tem que observar a lei, tem um limite de gasto aqui, que é o candidato, né, ter até 10% também do limite total de gasto para a campanha dele, tá certo? Cuidado, gastou acima do limite, duas coisas podem acontecer. Primeira, que é certeza, as contas vão ser desaprovadas. Gastou acima do limite de gasto, as contas vão ser desaprovadas. Segundo, dependendo da quantidade, pode cassar o mandato. Dependendo do valor excedido, pode cassar também o mandato, tá bom? Então, tomar, né, um cuidado
especial com isso aí, tá certo? Professor, eu arrecadei o dinheiro, comecei lá, estou arrecadando. Quando que eu vou meter a mão no dinheiro? Quando que eu vou pegar a grana? Você só vai pegar a grana depois que você abrir a sua conta bancária específica para a campanha eleitoral. Abriu a conta bancária específica para a campanha eleitoral, você vai comunicar à instituição da arrecadação, arrecadadora, a instituição vai passar para você, vai depositar, vai transferir para sua conta o dinheiro arrecadado, tá? E vai te fornecer a identificação dos doadores. Vai fornecer a identificação dos doadores, certo? Cuidado. Eu sou pré-candidato, aí chega lá na frente, eu não quis me candidatar mais, eu não vou mais me candidatar. O dinheiro não vai para você. A instituição financeira, essa instituição que arrecadou, ela vai ter que devolver o dinheiro para os doadores. Ela vai devolver o dinheiro ali, né, para os doadores, tá certo? O Carlos Vaz, lá de Campos Verde, pergunta: esses recursos angariados, né, dessa arrecadação, os critérios de divisão desse recurso na prestação de contas. Não, olha só, Carlos, isso aqui é o candidato que vai arrecadar o dinheiro para ele. Então, como ele vai gastar esse dinheiro, é dele ali, tá certo? Desde que ele gaste dentro da campanha eleitoral dele, tá bom? Desde que ele gaste naqueles gastos lícitos da campanha eleitoral. Cuidado. Vamos imaginar, né, doutor Célio, doutor Gilberto, poderia gastar 12 mil reais a vereador, né? Vereador, 12 mil reais, certo? Aí arrecadou 30 mil. Arrecadou 30 mil. A instituição só pode repassar 12 mil. Os outros 18 mil e alguma coisa tem que devolver para os demais doadores, tá? Para os doadores. Vai devolver ali para os demais doadores. Beleza? Então, pegue ali as doações dos primeiros que doaram, né? Os que doaram depois, o excesso, devolve ali para esses doadores. Certo? Doutor Alexandre, queria Sim, fazer uma doutor pergunta. Alain. Não, doutor Alain. É o seguinte, em relação às promessas de campanha, né? Principalmente prefeitos, vice-prefeitos, governadores, né? Até presidente. Mas vamos falar especificamente de prefeitos. Faz as promessas de campanha, registra essas promessas até em cartório e depois não cumpre essas promessas, né? Às vezes são promessas até assim, promessas que não tem como cumprir, mas estão ali. Isso não é uma forma também de desequilíbrio no pleito eleitoral, porque de repente promete, vou construir uma ponte, sei lá, imaginária, e depois essas promessas não são cumpridas, né? Mas vamos imaginar que sejam promessas até que sejam razoáveis. Mas durante o mandato, né, principalmente de prefeitos, eles não cumprem essas promessas. Qual é a penalidade, né? O que pode ser feito? O Ministério Público pode agir nesse sentido? Bom, boa pergunta, né? Sabe o que é o problema? Primeiro, como o senhor colocou, colocam as propostas estapafúrdias, né? Aquelas propostas assim, que são incumpríveis, são impossíveis de serem adimplidas, né? Ora, cabe ao eleitor olhar isso aí primeiro, cabe ao eleitor olhar a situação. Depois, nós temos lá na frente, né? E aí fica complicado, nós estamos falando aqui com gestores, né? São gestores, são pessoas experimentadas, né? E uma coisa é o que você promete, porque você está prometendo com algo que você acha que vai dar conta de cumprir. Outra coisa é quando você chega lá e vê a prefeitura, às vezes, sucateada, as coisas, tudo, ou às vezes não arrecada-se bem, ou então tem uma lei, por exemplo, vamos imaginar o município de Minasul, né, com amianto, né, e complica toda a situação, né? Então, não é algo fácil de equalizar. Tá certo? Não há, e até por conta disso, não há nada que possa ser feito judicialmente. O que cabe é o eleitor, e aí nós temos que tratar de uma maturidade do eleitor até essa época, né, doutor? Para ele, olha, o candidato prometeu isso e não cumpriu. Então, eleitor, abre o olho.
Ele prometeu e não cumpriu. Aí é a própria situação do próprio debate eleitoral mesmo, tá? A situação do próprio debate eleitoral. Tudo bem? Infelizmente, não há nada que se possa fazer mesmo. Aí é até pegar o candidato opositor, vamos imaginar, e falar, olha, prometeu, campanha, vamos imaginar lá, campanha em 2020, 2019, 2016, prometeu isso, o que fez? Nada. Enfim, vai ser uma denúncia, né, na campanha eleitoral. Arlan, professor Alexandre, eu acho que uma saída seria proibir os cartórios de fazer esse tipo de escritura pública. Acho que resolveria bastante os problemas. Rapaz, mas se você falar isso para os caras dos cartórios, eles vão quebrar vocês aí no mês, viu? Uma grana extra aí para os caras. Eu falei agora há pouco com alguns colegas sobre aquela do Aliança. Gente, vou dar só um exemplo, tá bom? Só um exemplo, por favor, não me entendam mal. Mas a Aliança estava aquela lá de colher assinaturas, né? E registrando, reconhecendo firma das assinaturas para criar o partido em cartório. Aí o pessoal me perguntou, e aí, Alexandre, isso é válido? Falou, isso e nada é nada, a mesma coisa. Aliás, o nada é até melhor, porque ao reconhecer, está gastando dinheiro. Eu falei, olha, vai em torno de 500 mil assinaturas, doutores, 500 mil assinaturas. Reconhecer firma está em torno, aqui em Goiânia, em torno de R$6. 500 mil assinaturas ao custo de R$6 vai gastar quase, um pouquinho mais, de R$1,5 milhão. Os cartorários aí, pira, né? É muita grana aí que está indo para eles, né? O partido já nasce com abuso de poder econômico. Professor, com relação aí, nós já estamos caminhando para quase 2 horas. Primeiro, eu gostaria de passar aqui a palavra para o prefeito Cunha de Porteirão, que vai ser o nosso presidente agora a partir do dia 4 de junho, mas de antemão pedir para o prefeito Cunha que pode fazer uso da palavra agora, mas que o encerramento caberá a ele, né? Caberá a ele fazer o encerramento, até porque o nosso presidente está aqui há alguns dias. Eu perguntaria o prefeito Cunha se quer fazer algumas colocações agora, quer fazer o encerramento, fique à vontade, prefeito. Eu quero aqui cumprimentar a todos aí, cumprimentar o nosso presidente Haroldo, cumprimentar a você, doutor Sérgio Sanches, que é o nosso mediador, nossa Meire, nossa secretária executiva. E quero aqui fazer os cumprimentos especial ao doutor Alexandre Francisco de Azevedo. Fazer uma deferência especial, doutor Alexandre é um guerreiro, um vencedor. Muito obrigado. Muito, né, doutor Alexandre? Orgulho muito a todos nós, nossa família. É um mestre, é um professor que realmente tem um trabalho conhecido, né, ao longo dos anos e no meio acadêmico e também agora, principalmente no quesito eleitoral. Cumprimentar o doutor Gilberto, né, o grande advogado, o doutor Arlan, eu vi ele aqui também agora, demais advogados que estão nessa live, dizer a importância desse debate, um momento oportuno, mesmo com essa pandemia, a dificuldade que a gente sabe de... Eu vejo aqui, falando aqui na live, vendo aqui os prefeitos nos grupos, tanto da FGM, também da AGM, questionando essa questão, se vai ter ou não eleição. É um momento de dificuldade, realmente. Aí o doutor Alexandre falou muito bem, cabe muito bem ao Congresso Nacional, cabe muito bem ao presidente Rodrigo Maia, que ele não quer. Realmente ele não quer eleição. Ele, logicamente, que foi muito bem, a pauta é dele, ele deve colocar ou não. Aí, se partir com a PEC, também não passa. Então, eu acho que é oportuno esse debate, mesmo que tenha alguns postergamentos das datas, né? Mas a FGM sai na frente também, o doutor Alexandre tem feito essas parcerias no meio acadêmico também, onde é chamada a importância realmente de estar levando o esclarecimento às pessoas, advogados principalmente, porque a lei eleitoral ela muda todo ano. Então, eu quero assim, doutor Sérgio, deixar meus cumprimentos, e aí depois a gente pode fazer o encerramento no momento oportuno. Eu vou estar aqui esperando a vocês. E, mais uma vez, parabenizar o esclarecimento do doutor Alexandre, que é o conhecedor, e os demais advogados, que são realmente... Goiás tem uma gama de advogados
não somente na questão eleitoral, mas principalmente nesse debate que é muito oportuno. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Eu gostaria de passar para o professor Alexandre, só registrar também aqui a participação da nossa primeira-dama e secretária de Finanças de Campos Verde, Ana Paulênia, professora Paulênia, e perguntaria, professor, se a gente poderia passar para umas considerações finais aí, uma pergunta que tiver possivelmente, a gente pode responder por escrito posteriormente, né? Aí nós passaríamos aí para as considerações finais, que nós estamos caminhando para quase 2 horas de webconferência. Eu acho que seria oportuno, deixo o professor para dar a sua opinião nesse momento. Então, muito obrigado, doutor Sanches. Obrigado também ao doutor Cunha, né, pelas palavras. Né, também é um senhor, né, um orgulho para a nossa família, né, eu tenho certeza disso. Né, bom, sobre as considerações finais aqui, gente, principalmente sobre essa questão dos recursos, né, arrecadou-se um dinheiro, vai-se ter a candidatura, registrou a candidatura, abriu conta bancária e aí sim o dinheiro vai ser utilizado na campanha. Né? Antes disso, o dinheiro não vai para sua conta, o dinheiro não vai para sua mão. Então não adianta pensar às vezes, vou fazer essa arrecadação prévia de recursos, né, para ver o recurso vindo aqui para minha mão e eu vou, né, dar o tomé na justiça eleitoral. Não vai. O recurso não vai, né, para você antes do seu registro de candidaturas. Né? E já para considerações, doutor Célio, a eleição vai acontecer, né, isso aí a gente sabe. Nós temos hoje ferramentas, né, para que isso ocorra e eu creio que a gente tem que botar o pé no chão, né, respirar. A hora agora eu acho que é de entrar os bombeiros no cenário, né? Não é hora de entrar os incendiários, não, mas vamos tentar apaziguar os ânimos. A gente tem que tirar, né, doutores, o fla-flu da política. Vamos tentar tirar aquela lógica do futebol da política. A linha política, principalmente a campanha municipal, cidades pequenas, família mesmo, todo mundo é parente, todo mundo ali na cidade. Então é melhor a gente ter uma certa calma e cautela para as questões eleitorais. O calendário eleitoral está aí, está fixo, está pronto. Então vamos cumprindo o calendário eleitoral como se as eleições fossem acontecer mesmo no dia 4. Se houver alguma alteração, não vamos ser pegos, né, de calças curtas, né? Vamos cumprir o calendário, então não vamos ser prejudicados por uma eventual modificação. Essas são as minhas palavras finais, minhas considerações finais, agradecendo aí ao doutor Haroldo, agradecendo o prefeito, né, doutor Cunha, o Célio Sanches, o Gilberto pelo convite, o Arlan por estar aqui conosco também. É sempre um prazer. E a todos vocês que participaram. Espero ter tirado as dúvidas. Como o doutor Célio bem colocou, tiver dúvidas, pode mandar aqui e depois nós encaminharemos também a resposta por escrito. Encerro aqui, então, a minha fala com o meu muito obrigado. Doutor Gilberto, alguma consideração final, agradecimento? Bom, tivemos aí uma excelente palestra. Parabéns ao presidente Haroldo, parabéns ao Cunha, nosso vice-presidente, parabéns, doutor Célio, que foi que idealizou essa palestra junto conosco, o doutor Arlan, e esperamos aí, em breve, estarmos juntos na nossa segunda palestra, que deverá ocorrer já na próxima semana, ou quem sabe, na seguinte. E já uma boa noite aí para todos. Muito obrigado. Arlan, alguma consideração final? E agradecer o convite, né? E os parabéns aí para o Alexandre, o professor Alexandre, né? Pela brilhante palestra, pelas explicações aí, que esclareceu aí todos os participantes, né? O prefeito Cunha, né? Pela participação, né? Ao meu colega Gilberto, e a você, Célio Sanches. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Estaremos à disposição se precisar de mais alguma, no próximo evento, se tiver, estaremos à disposição, tá? Muito obrigado.
Boa noite. Eu só gostaria de deixar registrado o convite para a próxima quinta-feira, às 16 horas, entendendo? E passo agora, das demais considerações, eu passo a palavra final para o prefeito de Porteirão Cunha, para o encerramento. Bom, quero aqui mais uma vez agradecer e parabenizar o nosso presidente Haroldo, né, pela iniciativa, como colocou muito bem o doutor Gilberto. Eu acho que tenho certeza que na próxima live vai ter bastante participação de demais prefeitos, né, porque é importante, né? Tem prefeitos que vão para a reeleição, tem outros que não vão, mas tem prefeito que está apoiando algum candidato. E também, doutor Sérgio, parabenizar você, que é o nosso mediador, a equipe da FGM, doutor Gilberto, doutor Arlan sabe muito bem, doutor Alexandre também conhece, tem a vocação de estar trabalhando muito no quesito de trazer bem próximo do gestor, ou seja, das equipes, ou de qualquer ação que realmente interessa para que os gestores públicos, ou aquele que pretende entrar na política, tenha seu esclarecimento. Eu tenho certeza que será muito oportuna a evolução das lives, porque a gente tem algumas interrogações aí em relação a essa pandemia. Está muito obscuro, nós temos adiamento, o doutor Alexandre deixou bem claro, imagino que vai ter eleição até dezembro. Talvez, eu conversando com alguns colegas prefeitos no grupo, que agora a discussão ainda está rolando aqui também, dezembro talvez seja pior. Melhor, doutor Alexandre, que se pudesse ocorrer, depende aí da decisão do Barroso, que vai entrar agora do PSE, ou outras posições, aí a OAB, demais STF e tudo mais, o Congresso, para dizer. Então, melhor que se tenha eleição em outubro, aqui os colegas estão dizendo, mas para encerrar, eu quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos. Tenho certeza que, doutor Sérgio, que fazer uns convites com maior antecedência, com planejamento maior, com certeza vai ter vários colegas advogados nesse debate, ainda mais gestores, ou pré-candidatos a vereador, ou prefeito, para tirar seus esclarecimentos. Então, deixo aqui, em nome da Federação Goiás do Município, os parabéns a todos.